Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto é que é 2 mais 2? Você sabe responder? Porque no vídeo de hoje eu vou te fazer uma pergunta simples, que é tão fácil quanto essa equação que eu fiz para você no começo desse vídeo. Preste atenção que você vai chegar lá junto comigo. Veja, essa matéria diz o seguinte: TSE absolve Bolsonaro e Braga Neto em 3 ações. Tá certo? Nessa segunda matéria nós temos o seguinte: Moraes não vê irregularidade em estadia de Bolsonaro à Embaixada da Hungria. O ministro seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República e mandou arquivar a ação contra o ex-presidente. Moraes mantém as medidas cautelares contra Bolsonaro. Na terceira nós temos o seguinte: Moraes: não há provas de que Bolsonaro pediria asilo à Hungria. Em fevereiro, o ex-presidente passou 2 dias na embaixada em Brasília. Afinal, quem nunca passou 2 dias na embaixada, depois de ter o seu passaporte apreendido e correr risco de ser preso, né? Olha, isso não é anormal, na verdade. Você tem uma casa em Brasília, de repente você chega lá na embaixada com seu travesseiro, com seu pijaminha, para fazer uma festa de pijama, e vejam, não há indícios nenhum de que ele pediria asilo na Hungria e tudo mais. Agora, o que eu acho curioso é o seguinte, preste atenção. Existe gente que por muito menos teve a prisão preventiva decretada pelo Alexandre de Moraes, é ou não é verdade? Aquela cambada que estava lá em 8 de janeiro, seguindo a omissão de Jair Bolsonaro, porque tinham esperança que Jair Bolsonaro desse um golpe de Estado no país, teve pobre de velho lá que só estava com a Bíblia debaixo do braço e pegou 14 anos de cadeia. Pegou 17 anos de cadeia. O tal do Clezão, que seguiu o mito até as últimas instâncias, morreu dentro da papuda. Teve muita gente com prisão preventiva decretada por muito menos. Por que com o Bolsonaro não acontece isso? Essa é a pergunta que eu te faço. Seria muito fácil para ele, que agora não usa nenhum tipo de tornozeleira eletrônica, por exemplo, fugir mesmo sem passaporte. Para você chegar até a Argentina, você precisa de passaporte, só seu RG já está sossegado. Chega lá, entra na Argentina, pede auxílio para o Milei e depois foge para algum país que seja simpático às ideias do mito. Então por que Jair Bolsonaro... Calma aí que agora vai chegar a equação. 2 mais 2 é igual a 4? Por que Jair Bolsonaro não teve a sua prisão preventiva decretada, quando fica muito claro e óbvio que ele é o responsável por toda esta grande merda que o país viveu, inclusive usando seus próprios seguidores como ponta de lança, e quando eles foram presos, os chamou de bobos da corte e fugiu para Miami. Por quê? Por que a prisão preventiva dele não é decretada enquanto seus seguidores só se fodem? Ó o pastel! Ó o pastel! Está aqui, como eu já mostrei diversas vezes, Jair Bolsonaro comendo um pastel e pedindo votos para o irmão do Gilmar Mendes. Vejam só. Pastel, ó o pastel! Pastel, ó o pastel! Aí, pastel, ó o pastel! Nossa, e pedindo aqui... Nossa, O senhor aprovado? Tá com a cara boa, hein, Mito? Você vê que o filho dele disse que era contra o impeachment de qualquer um do Supremo Tribunal Federal. O filho dele foi pro Roda Viva dizendo: eu sou contra qualquer tipo de pedido de impeachment em cima do Alexandre de Moraes. Quando o Bolsonaro convoca as pessoas para as manifestações, ele diz, né? Sem cartazes, sem faixas, qualquer coisa do tipo. Todos nós, né? Repito, sem cartazes, sem qualquer faixa. Vamos lá. Muito bem. Enquanto ele pede essa manifestação, aqueles que são seus cabos eleitorais, eles não pedem por uma CPI, eles não pedem por um impeachment, eles não fazem nenhuma movimentação na Câmara neste sentido, eles pedem por testosterona, vocês viram? Este país não precisa de mais projetos de lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. Muito bem. Ele está pedindo por CPI? Não, ele está pedindo por machos peludos, certo?
Se eu fosse um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu ia adorar um cara que consegue amansar qualquer tipo de tentativa séria dentro da lei e dentro da Constituição contra a Suprema Corte ou contra autoritarismos da Suprema Corte. Aí fica só uma briguinha de fantasia. Ele vai lá, elege alguns dos seus peõezinhos, elege alguns dos seus puxa-sacos, mas uma briga séria contra o Supremo Tribunal Federal não é feita. E eu ainda ganho um bônus. Olha, ele está pedindo voto para um irmão de um dos ministros mais influentes da corte, que é o Gilmar Mendes. Em homenagem. Agora, senta aí, sabe? Agora põe aqui, gente. Isso aqui é porque é vingança por conta da partida do Santos com o Palmeiras. Olha aí. Então, Não, não é pouco, não. Eleitor. Eleitor. aí, Ninguém come porco, não. vai lá, gente. Quem vai fazer as honras? A honra de casa. Você vai estar boa ou não? Seu cara, rapaz. E foi o senador Welles que... O senador passou o tempero. Só um pedacinho. Presidente, tá? Depois no almoço eu ia comer meio quilo. Obrigado, Juninho. Obrigada, deixa eu servir ali. Eu quero que você entenda. Assim como 2 mais 2 é igual a 4, quando você analisa não o discurso, porque o discurso não quer dizer nada, quando você analisa a realidade e os fatos que acontecem por trás de tudo aquilo que está acontecendo, você chega a uma conclusão, a um resultado tão fácil quanto 2 mais 2 é igual a 4. Basta você não negar a gravidade para compreender o que acontece na realidade. Hoje, Jair Bolsonaro é aquele personagem que vai amansar a multidão para uma briguinha de farsas, etc. Enquanto aquilo que é sério e que poderia ser feito não é feito. E é por isso que eu digo que enquanto existir bolsonarismo, não existe luta séria contra o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Hoje mesmo estava o Cremogema do Deltan Dallagnol compartilhando um post do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira relembra que antigamente lutávamos contra a corrupção. Só que o seu Deltan Dallagnol sabe muito bem que assim que Jair Bolsonaro foi eleito, o combate contra a corrupção cessou completamente. O vice-líder do governo de Jair Bolsonaro foi encontrado com dinheiro entochado no meio das nádegas, no Ligurminho. Basta você procurar aí, vice-líder Bolsonaro, dinheiro, nádegas. Coloca no Google para você ver o que aparece. Pior do que isso, diversas leis que permitiriam esses políticos roubar à vontade, sem sequer serem incomodados no futuro, diversas dessas leis foram aprovadas pelo próprio Jair Bolsonaro. Ainda pior, ele legalizou o petrolão e o mensalão através de algo chamado orçamento secreto. Mas será possível que essas pessoas não acordam? É muito difícil você fazer uma pessoa acordar da idolatria. É muito difícil você fazer uma pessoa acordar daquilo que ela achava que era verdade. Não é verdade. O que está acontecendo com o Bolsonaro hoje, com seus correligionários, é que eles fazem simplesmente palanque político. Bolsonaro já é inelegível. Então, para o Supremo Tribunal Federal, ele é uma carta fora do baralho. Mas e se for possível usar essa carta fora do baralho para amansar os ânimos contra autoritarismos do Supremo e ainda pedir um votinho para aqueles que são parentes de ministros? Ele vira uma marionete. É exatamente isso que Jair Bolsonaro se tornou hoje. Enquanto aqueles seus peões vão para a cadeia, têm as prisões preventivas decretadas, morrem, né, em presídios, como aconteceu com o Clezão, ele embolsa 17 milhões de reais, paga como o grande salvador da pátria, faz palanque político para os seus capachos, que não vão lutar nem por uma CPI, nem por um impeachment de ministro, nem nada do tipo, e continuam levando para frente. E todos esses caras aqui, adivinhem só, votaram para batizar ainda mais a sua gasolina. Ah, é sim. Agora não vai ser 27% de álcool, vai ser 35% de álcool na gasolina. Ou seja, você vai pagar a mesma coisa para andar muito menos com o seu carro e para deteriorar todas as peças do seu motor. É isso que está acontecendo agora. 2 mais 2 é igual a
2 mais 2 é igual a... Tá? E aí os caras chegam e criam ilusões absurdas. O Elon Musk vai salvar o país, mas o Elon Musk vai salvar o país. Então aqui é a expectativa. Elon Musk questiona quanto custaria comprar a Rede Globo. Vai comprar a Rede Globo para quê? Para transformar em uma nova Jovem Pan? Ou alguma coisa do tipo? Existe alguma verdade que, analisando os fatos, você não consiga acessar? Ou você não consiga pensar e refletir a respeito dela? Porque na realidade... Elon Musk não vai comprar a Rede Globo. O que está acontecendo é o seguinte: X, o Twitter de Elon Musk, diz a Moraes que a empresa cumprirá todas as ordens do Supremo. Não, senhor Alexandre de Moraes, nós vamos cumprir tudo. Se nós não utilizarmos o momento de agora para ir atrás de uma CPI ou de um impeachment, tudo vai por água abaixo. Eu vou dizer a vocês, principalmente a você que passou esses últimos 6 anos me esculhambando, tentando assassinar minha reputação, me xingando de tudo. Assim como o Bolsonaro destruiu a chance que nós tínhamos de fazer uma CPI do judiciário, ele está fazendo isso de novo. E ele é uma marionete do sistema que esmaga os brasileiros, acalmando a massa enquanto fica em liberdade. É absurdo que um cara como Jair Bolsonaro não esteja em uma prisão preventiva até agora. E se não está, é porque ele serve muito bem como uma marionete que ele é. Então nós temos aqui, X diz a Moraes que a empresa cumprirá todas as ordens do Supremo. Mais uma outra matéria, porque a mídia serve também esse papel. Ataques de Musk contra Moraes reforçam a urgência da regulação das redes. Você sabe o que você vai colher deste episódio todo se continuar seguindo cegamente um covarde como Jair Bolsonaro? O que você vai colher é mais censura nas redes sociais. O que você vai colher é mais autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. O que você vai colher são mais decisões que estão à margem da Constituição e da lei brasileira. O que você vai colher são mais bandidos travestidos de heróis nacionais, travestidos de verde e amarelo, de cristãos patriotas conservadores, que na verdade só querem um palanque político para poder ganhar mais dinheiro e mais voto. É só isso. Enquanto a farsa continua. Por isso é urgente que você acorde. Essa é uma Matrix, e ela é uma Matrix pior do que aquela que você viu no filme, de mesmo nome. É muito importante que as pessoas acordem. É muito importante que você faça um papel para que as pessoas acordem. É muito importante que você leve esses questionamentos a essas pessoas. Elas precisam enxergar que 2 mais 2 é igual a 4. E aí quando eu termino esse vídeo, vem sempre um comentário de algum imbecil aqui dizer: mas e o Kim? E o MBL? E o MBL? Foda-se o MBL. Foda-se o Kim. Você não precisa gostar de nenhum tipo de político ou se filiar a qualquer tipo de organização ou movimento político para entender que 2 mais 2 é igual a 4. Você não precisa fazer isso. Não necessariamente porque você está enxergando todas essas coisas acontecem. Ah, MBL, tem agora que me filiar ao MBL? Não, seu idiota. Você só precisa compreender as coisas que estão acontecendo. Isso independe de MBL, de Kim Kataguiri ou qualquer coisa do tipo. O que esses gados fazem é tentar criar uma cortina de fumaça. Eles precisam de um inimigo para odiar, um inimigo para destruir, seja eu, seja o Danilo Gentili, seja o Kim, para que nessa cortina de fumaça, neste inimigo que eles criam, eles possam escamotear e esconder todo tipo de sacanagem que eles estão fazendo. E eu digo para vocês, com todas as palavras, hoje você pode ver, você pode testificar pela realidade através de um único pastel. Ao pastel! Ao pastel! Que prova tudo aquilo que eu falei. Pastel, ao pastel! O suco aprovado? De graça, reclamado do Assim como hoje ele ajoelha para o Valdemar da Costa Neto, está aqui pedindo voto para o irmão do Gilmar Mendes. De novo eu te pergunto, por que será? 2 mais 2 é igual a?